Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de soja lá na Argentina. A colheita argentina de soja está trazendo uma produção abaixo do que era esperado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Com isso, a entidade acabou informando que está reduzindo as suas projeções para a colheita da oleaginosa no país. E dentro desse cenário, foi reduzido para 22,5 milhões de toneladas a estimativa de produção, com queda de 2,5 milhões em relação à última publicação, a semana retrasada. A safra de milho para grão comercial avança em grande parte do país e, a partir disso, é possível afirmar que essa colheita também está trazendo números abaixo do esperado. Assim como acontece desde o início da colheita do cereal, as produtividades apresentam alta heterogeneidade e valores por abaixo dos potenciais de cada região. Até o momento, o avanço nacional situa-se em 14,7% da área apta, marcando um rendimento nacional médio de 4.100 quilos por hectare. E dentro desse contexto, mantém-se a projeção de produção para a campanha 22-23 em 36 milhões de toneladas. Este volume representa os números absolutos, 16 milhões de toneladas menos do que os arrecadados na campanha anterior. E na última semana, o avanço da colheita do girassol atingiu 94% da área apta e foi encerrado a coleta do norte do Pampa Oeste de Buenos Aires, bem como no centro também de Buenos Aires. E agora eu vou comentar sobre a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que estão ameaçando o setor produtivo agropecuário. As perspectivas financeiras para muitos agricultores dos Estados Unidos são favoráveis, graças aos altos preços das commodities, mas a taxa de juros mais altas estão sendo uma preocupação constante. De acordo com os banqueiros agrícolas pesquisados pelo Federal Reserve, as taxas de juros dos empréstimos agrícolas aos agricultores foram 3,5 a 4,5 pontos percentuais mais altas nos primeiros meses deste ano do que no final de 2021. Juntamente com os aumentos adicionais nas taxas de fundos federais, as taxas de juros sobre empréstimos agrícolas aumentaram acentuadamente. A taxa média foi a maior desde o ano de 2007. 3/4 dos novos empréstimos no primeiro trimestre tiveram uma taxa de juros acima de 7%. Em comparação, mais da metade dos empréstimos agrícolas tiveram taxas abaixo de 5% em média, de 2011 a 2020. O Banco Federal americano, ele elevou a sua taxa de fundos federais 9 vezes desde março de 2022, incluindo um aumento de 0,25% no mês passado, em um esforço para conter a inflação. E agora vamos falar sobre exportação de carne de aves para o Reino Unido. O Reino Unido, ele publicou na semana passada os volumes atualizados das cotas de carne de aves do Brasil, que possibilitará um incremento nas vendas do produto avícola para o destino europeu. Com o Brexit, a União Europeia e o Reino Unido estabeleceram um acordo inicial de distribuição das cotas tarifárias, com tarifas diferenciadas, existentes para vendas de carne de aves, que indicava à ilha britânica uma cota de 79,9 toneladas anuais de carne de frango, após longa e detalhada negociação conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com o apoio do Ministério da Agricultura e também da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. O volume das cotas tarifárias foi expandido para 96,5 mil toneladas anuais, um incremento de 16.600 toneladas ano. Segundo a BPA, a divisão inicial
não condizia com a realidade de mercado. Agora, as cotas para o Reino Unido foram expandidas em praticamente todas as linhas tarifárias. Os destaques foram frango cozido e frango salgado, e nós deveremos já ver resultados positivos agora nas nossas exportações a partir de julho, quando a cota entrará em vigor. Estas alterações deverão gerar uma receita adicional de mais de 60 milhões de dólares nas vendas dos produtos avícolas para o Reino Unido. E agora vamos falar do conturbado mercado de petróleo que promete afetar o Ocidente. O Ocidente poderá enfrentar dificuldades em obter petróleo não russo. Pelo menos é o que afirma o relatório da Red Point sobre energia. De acordo com essa consultoria de inteligência de mercado, a crise bancária pode impactar nos investimentos para a produção de petróleo, uma vez que esse cenário provoca incertezas para os produtores norte-americanos. Além do aumento nos custos da dívida devido aos juros estruturalmente elevados, de acordo com os analistas de mercado, se as preocupações anteriores com as políticas ambientais e a pressão dos acionistas por melhores resultados financeiros já eram impeditivos para que os produtores de petróleo dos Estados Unidos aumentassem a produção, não parece ser um meio a essa turbulência macro que eles mudarão de ideia. Isso representa um risco potencial para o fornecimento de petróleo mundialmente até o final deste ano, já que muitos esperam que a Rússia comece a reduzir a sua produção de petróleo. Sanções, falta de tecnologia estrangeira e armazenamento insuficiente são algumas das razões para que isso aconteça. Se a futura produção de petróleo dos Estados Unidos for menor, o Ocidente poderá enfrentar dificuldades em obter petróleo não russo, criando uma alta nos preços para o petróleo no médio prazo. E agora vamos falar um pouquinho sobre uma prorrogação do CONFAZ no que diz respeito à emissão de nota fiscal eletrônica. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, prorrogou para o dia 1º de maio do ano que vem, do próximo ano, a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica, NFPE, por pequenos produtores rurais em todo o país. A medida ela foi publicada no Diário Oficial da União da última semana e o CONFAZ atendeu a um pedido da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, e também das federações estaduais de agricultura e das organizações das cooperativas do Brasil, a OCB. O prazo anterior para que produtores com faturamento bruto anual inferior a R$200 mil adotassem a nota fiscal de produtor eletrônica para comercializar os seus produtos era a partir de 1º de julho agora deste ano. Em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, a coordenadoria do Núcleo Econômico da CNA afirmou que os pequenos produtores não estariam preparados para atender o prazo, mesmo diante do aumento do uso de ferramentas tecnológicas. Isso, de acordo com a CNA, apenas 28% dos estabelecimentos rurais não possuem acesso à internet e desses, 12% receberam assistência técnica ou informações online. A prorrogação da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica trará mais tempo para que os pequenos produtores rurais possam se adaptar à nova medida tecnológica. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado do boi. E também vamos falar sobre o mercado do milho. O programa Agronegócio volta depois do intervalo.
Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora nós vamos dar um giro pelo mercado do milho. Diante da expectativa da safra 22-23 recorde no Brasil, os preços do milho vêm registrando fortes quedas diárias consecutivas. As baixas são verificadas desde o encerramento do mês de março. E segundo o boletim informativo do CPEA, colaboradores dizem que, enquanto compradores internos adquirem apenas pequenos volumes no mercado spot é aquele quando uma empresa vende para outra, os vendedores estão mais flexíveis nos preços de negociações e exportações priorizam negócios envolvendo soja. Em relatório divulgado agora neste mês, a Conab elevou a previsão de colheita em 200 mil toneladas frente às estimativas de março, devido à melhora na produção da safra de verão. Agora, a temporada 22-23 é estimada em 124 milhões e 800 mil toneladas, aumento de 10,4% em relação à safra 21-22. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. O Ronald, ele é analista da Pátria Agronegócios, é especialista aí no mercado do boi, no mercado da carne, e nós vamos falar exatamente sobre isso. Essa situação que infelizmente está conturbada hoje, nós temos problemas com preços de soja, preço de milho, preço do boi, muita gente reclamando do preço do leite também, e o leite a gente sabe que mexe com centavos, é pior ainda. Então, parece que o mundo está assim numa convulsão econômica que está deixando a gente com a cabeça muito quente. E o setor produtivo agropecuário é um que não pode esquentar a cabeça, porque se produzir menos, aí dá problema. Ronald Macuco, bom dia, tá bom? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. E falar não só do mercado do boi, Antônio, mas falar do milho é um momento delicado, né, Antônio?
Delicado olhando pelo que você comentou. Já o mês de março aí, preço do milho caiu fortemente, adentrando para o mês de abril, Antônio, e necessariamente muitos produtores com safrinha, que é a segunda safra de milho, já bem definida. Hoje choveu bem no mês de abril, fazendo com que o teto produtivo já comece a ser segurado já. Hoje a gente pode dizer que a realidade do Goiás produzia acima de 80 sacas por hectare. Mato Grosso, não me estranharia ver uma produtividade acima de 90, 95 por hectare, olhando que o mês de abril foi um mês bem chuvoso, as lavouras já foram plantadas dentro da janela no Mato Grosso, meados de janeiro, fevereiro. Então, assim, tem milho para vir, tá, Antônio? Tem milho para chegar no mercado nos próximos dias. E nós temos dito aqui no programa, isso é público, quem nos acompanha sabe, nós temos vários agravantes. E não adianta aqui, muita gente às vezes pergunta, pô, você tem que ser mais otimista. Mas como que eu vou ser otimista se não tem armazém para guardar essa safra que está chegando de milho? Como é que vai guardar se armazém está tudo entupido com soja? Como é que nós vamos falar em melhoria de preço se não está exportando tanto quanto devia? E nós temos que dar graças a Deus porque a Argentina basicamente quebrou. Porque senão o preço daqui estaria muito pior, né? Antônio, agora vamos olhar para o mercado do milho e depois trazer até o que a gente pode esperar para o boi, olhando até para a suplementação do segundo semestre. Verdade. Que quem está falando de boi para maio e para junho, talvez ele não olhou necessariamente um boi que já estava lá em março, dando boas oportunidades para esses meses. Então, assim, tô com boi para sair em maio e junho, o que eu faço? Hoje é segurar na mão de Deus e ver se o frigorífico vai ter escala de abate. Temos vários pontos aqui que falamos aí no decorrer do programa do Antônio, que agora a gente talvez sanar ele no curto prazo tá meio difícil. O mercado do boi está com escala de abate prolongada, entrou para o mês de maio, pesando aí os preços no interior do Brasil, caindo até necessariamente em praças paulistas, traz bastante atenção no curto prazo. Quando eu olho o milho, Antônio, o produtor de milho, ele trava, muitas vezes ele vem com custo travado, que faz o barter, mas o milho segunda safra sempre tem um problema que é necessariamente a janela de chuva. Muitas vezes ela corta no mês de março e não cai mais chuva. No anos anterior a gente viu isso, né? Produtores produzindo bem ameno. O que eu olho hoje para o milho as indústrias que esmagam internamente, na 163, no Goiás tem bastante, MS, que são as indústrias que atendem mercado etanol. Olha ela, que vai soltar aí o DDG para o pecuarista. Então essas indústrias, Antônio, está com margens interessantíssimas. Porém, Antônio, o consumo que elas consomem interno no Brasil ainda é pequeno. A gente depende de exportação. Inclusive, nessa semana foi confirmado que a China comprou no Brasil, cancelando algumas compras que tinha feito de milho nos Estados Unidos para comprar no Brasil. Porque o nosso milho, nossa soja está muito barato. Então, assim, uma coisa para se pontuar aqui. Segundo ponto, então, assim, cancelou a exportação na China, olhando para o Brasil. A China cancelou os Estados Unidos, olhando para o Brasil, de milho especificamente. Quando olho, Antônio, até para fazer uma conta rápida, boa parte do nosso milho, desses 100 e poucos milhões que foi comentado aqui na entrevista, que 120 e poucos milhões que vão vindo do campo brasileiro, juntando da primeira safra e a segunda safra, a gente espera que a exportação leve 47, 46 milhões. Então, assim, a exportação é o carro-chefe, é o formador de preço no interior. Então, o que está acontecendo hoje? A exportação está pagando no milho, no Goiás, na casa dos 47, 46 reais. Para Mato Grosso, na casa dos 40, até 41, depende do local, um pouco mais. São Paulo, 55, MS, 49, 50. Então, assim, hoje os preços que o produtor rural tem para o milho não são preços interessantes. Não, é muito ruim. E uma coisa que eu me lembrei aqui agora, vocês sabem que cada bobagem que político fala, o dólar ou sobe ou desce. Só que as bobagens que estão falando estão forçando ele para baixo. E isso faz o quê? Bota o nosso produto mais lá para baixo ainda. Exato. Então, precisa tomar cuidado, gente. Nós não estamos brincando aqui no país. É um país grande, é um país que precisa sobreviver, é um país que tem tudo para dar certo, mas estão brincando, estão fazendo umas coisas aí que não dá mais para segurar. E nós estamos pagando, o produtor está pagando um preço muito alto, hein? Olha que se o setor agropecuário der uma chacoalhada, o Brasil afunda. Exato, Antônio. O momento é delicado. A palavra que a gente está falando aqui, o momento é delicado para o setor agrícola. Bastante atenção. Quem
está nos assistindo, quem está vendo isso, e não só para o pecuarista, para o produtor, para o sojicultor, é para todo mundo. A cadeia, o principal agente dela é o produtor. E o produtor não é formador de preço. Quem forma o preço, o preço vem de fora até a fazenda. O produtor não fala quanto vale uma arroba dele. O pecuarista, o sojicultor não fala quanto. É o mercado que determina qual é o preço dele. E hoje, com os preços atuais e o custo que ele fez lá atrás, a conta está apertada. Para o milho segunda safra, a conta fica mais apertada ainda. Então, o custo hoje de uma safrinha, botando aí no hectare de safrinha milho segunda safra, que vai ser colhida agora em final de julho, agosto, ele está rodando na casa dos 4.800, 5 mil, alguns locais até 6 mil. Vi negócio meio fora da realidade, mas tem. Então, assim, média hoje, 5 mil. Se a gente está falando do milho a 48, Goiás... Aí não fecha a conta. A gente produzir 100 sacas, a gente está falando de 4.800. Está faltando R$200 para travar os custos, né? Então, assim, bastante cautela, bastante atenção nesse momento. Quando se olha para o mercado pecuário, aí o segundo semestre a conta já nos parece que vai dar para fechar boi. Por quê? Porque eu olho uma matéria-prima um pouco mais barato, né? Então, assim, isso já chama o pecuarista para o segundo semestre já começar a olhar com mais atenção. Mesmo que os preços futuros não sejam tão atraentes. A gente está falando com um boi hoje para outubro, tá um boi de 276, Praça Paulista. São Paulo, né? São Paulo. Então, assim, mas a conta para o segundo semestre, ela já começa a ficar interessante. Agora, esse giro, para quem está colocando boi agora no confinamento, final de abril, começo de maio, é um boi que vai sair em julho. Então, ande bastante com cautela, sabe? Cautela. Eu sei que falar agora desse boi que vai sair em julho, com o mercado hoje, Praça Paulista, 266, 267 para o contrato julho, que seria Praça Paulista. Então, assim, a conta é bem apertada hoje. Você tem que fazer um custo de produção bem barato para chegar lá em julho, não ter dissabores, porque a margem está muito apertada dentro do confinamento de giro curto. Quando se olha para a pecuária, Antônio, em todo o seu ciclo, compra de bezerro, compra de vaca magra, ou que seja compra de cria, tá excelente, Antônio, tá excelente. Quem tem dinheiro, tá quem ótimo. tem pasto, quem tem pode intensificar um pouco mais, fez um trabalho que você sempre fala aqui, que é melhorar sua pastagem, muitas vezes com milho, muitas vezes plantou uma soja, tá com pasto recuperado, até para muitas vezes intensificar um pouco mais, em vez de 2 UA ou 1 UA e meia, botar 3, 4, nesses próximos um ano e meio, será fundamental, porque os preços estão interessantes para quem quer entrar na cria, para quem quer comprar um bezerro hoje. E a relação até está muito interessante, Antônio. Você vende um boi gordo hoje, você consegue comprar 2 bezerros, 0,4. Verdade. A relação tá boa, mesmo com o preço do boi, não tão interessante. Por quê? O que aconteceu nos últimos dias, Antônio, o mercado deu vamos dizer, uma estabilizada, mesmo com queda, mas não foi queda tão brusca para o preço da pecuária. Diferente de outros anos, que o preço caiu muito rápido e o pecuarista levou uma margem já negativa. Esses últimos 4 meses, o que aconteceu? O pecuarista vem mais devagar na tomada de decisão e até está ajudando porque o preço está se sustentando. Olha, a gente tem dito que, principalmente na pecuária de corte, pode ter uma melhora no segundo semestre. O que o Ronat disse, que nós temos aí um preço do milho que é favorável ao setor produtivo da pecuária para confinamento, mas eu vou te dizer uma coisa, faça a conta, senta, conversa com quem entende, trava o seu boi, porque nós já estamos cheio, cansado de ficar falando. Trava soja, trava milho, trava boi. Está aí muita gente aí se enforcando em pé de cebola, porque realmente a situação está crítica. E eu vou chegar mais longe ainda, eu sei que tem propriedades, regiões, que não conseguem, não tem condição de fazer isso. Mas você que é pecuarista, pense na integração lavoura-pecuária. Eu vou dizer só um detalhe. Nós estamos mostrando já através de várias reportagens, que você produzir milho para fazer a sua comida, você levar comida para o boi, está dando um resultado fantástico. Você consegue hoje produzir 1 tonelada de silagem com alta produtividade entre R$ 85 e R$ 90 a tonelada. Agora, se você pagar 250, 300, 350 reais por tonelada para engordar um boi, você me desculpe, mas você vende a fazenda que é muito melhor.
Exato, Antônio. Quando se olha para dentro do custo, e aí a gente fala muito da proteção, como é que usa. Eu sei que eu tenho, muitas vezes, você que está no interior aqui do Goiás, está no MS, está em Minas, que está nos assistindo, muitas vezes, Mato Grosso, você sabe só daquele contrato a termo, Antônio, que existe com o frigorífico, tem né? muita coisa. Eu ligo no frigorífico, tem um boi para sair dia 15 de julho, quero travar o preço. Quanto está o preço aqui no Goiás? 256 travando agora. Opa, beleza, meu custo está 240, 256, vou travar. Mas existe outros mecanismos que é usar as proteções em bolsa. E eu digo assim, Antônio, que se a gente olha o mercado do milho, pro milhocultor que está produzindo, produtor rural que está produzindo milho, que vai ter esse milho agora final de julho, agosto, para ser colhido e comercializado, tem compromisso também, 30/8, 30/9. Então, assim, esse cara, muitas vezes, ele não quer travar o boi antecipado, né? Ou o milho antecipado, porque ele nunca sabe o que vai colher. Então, use as proteções. A gente fala muito sobre as proteções do milho. Eu sei que depois do carro batido, o mercado andou, fica difícil. Mas as proteções em bolsa para o milho, a referência é sempre Praças Campinas, é o CPEA. Então, é interessante demais, sabe? Então, bastante atenção, porque o milho, a correlação para o mercado físico, goiano, Mato Grosso, ela é quase 85%, 95%. Então, é uma correlação muito boa, Antônio, que dá para ser utilizada para o milho também, as proteções em bolsa. Verdade. Antônio. Bom, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Nós estamos aqui mais num bate-papo, num alerta porque nós não sabemos o que vai acontecer. E vamos torcer para que essa crise do petróleo não entre para valer no mercado. Porque se entrar para valer, vai afetar o mundo todo. Aquilo que está ruim, infelizmente, pode ficar pior. Ronald Macuco, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Essas conversas são muito boas e é isso que a gente precisa levar, é esse bate-papo para você entender como está a situação hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Antônio. Como filho de pecuarista, eu sou muito otimista, sabe? Então, no final do dia, eu faço contas e entro no negócio. Então, assim, dá para, mesmo nesses momentos nebulosos, dá para se limpar um pouco a visão e olhar para frente. Dá. O ano que vem promete, mesmo com soja mais barato, o custo está caindo. Então, assim, as relações para o ano que vem, elas vão estar muito atrativas. Então, bastante atenção, porque tem oportunidade no caminho. É verdade. Obrigado, Ronald. Obrigado, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é que tudo é um milagre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.